bom que você veio, né? Amém. Bom que você veio para a casa de Deus. Fez uma pausa nas suas atividades durante a semana para buscar fortaleza, para buscar ânimo na oração e no estudo da palavra. Amém. Esta noite eu quero meditar com vocês em uma passagem da Bíblia, que, se bem é certo, é uma passagem pequena, mas muito profunda, se nós estudarmos com paciência. Um dos personagens da Bíblia que eu pessoalmente admiro muito, e um dia sonho talvez me encontrar com ele no céu, Amém. é com o apóstolo Paulo. E uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer para o apóstolo Paulo é: me diga, como você conseguiu ser tão firme, tão corajoso, tão determinado por Cristo? De onde você conseguia tirar tanta, mas tanta fortaleza? Eu imagino que em algum momento ele contará para mim não só o que está na Bíblia, sino também o que ele sentiu. Mas cada vez que eu leio as cartas do apóstolo Paulo, eu imagino um homem com coragem, um homem com determinação. Mas o apóstolo Paulo não foi o único determinado, não foi o único corajoso. A verdade, coragem e fortaleza é uma marca de todo cristão maduro. Amém. E quando eu leio as cartas pequenas do apóstolo Pedro, um homem que teve uma história diferente que a história do apóstolo Paulo, me dou conta que, se bem é certo, as histórias são diferentes, o final é bem parecido. Vocês dão conta? Paulo deu sua vida por Cristo. Pedro também. O que leva a homens como esses a dar sua vida por Cristo? O que leva a homens dessa natureza a ficar tão decididos em favor do Evangelho? Tem uma passagem na Bíblia que tem me impressionado durante estas semanas. Eu quero meditar brevemente nela. Está no livro de Primeira Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primeira Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Pedro diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Esta mesma passagem, em outra versão da Bíblia, deixa um pouco mais em claro o real sentido de uma palavra que eu quero meditar com vocês. Diz nesta outra versão: o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois de tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Bíblia diz que o Deus de toda graça, não diz que somos nós,
diz que é Deus, mas não diz Deus simplesmente. Ele diz o Deus de toda graça. Ele mesmo tornará a vocês inabaláveis. Muitos de nós temos ouvido a expressão inabalável. E muitos de nós sabemos o que significa inabalável. Inabalável é aquilo que não pode ser movido, aquilo que está firme, que está seguro. Não é possível ser movido. É inabalável. Amém. Não tem nada que possa abalar. E a pergunta que eu me faço esta noite: como Deus torna seus filhos inabaláveis? O que Deus faz na vida dos cristãos para que eles cheguem a ser inabaláveis? Este texto, ele apresenta algumas ideias bem simples que eu quero marcar com vocês. A primeira ideia, que ele diz o Deus de toda graça. Se vocês leem a Bíblia, vocês se vão dar conta que Deus se apresenta não simplesmente como Deus de toda graça. Em outra passagem, ele se apresenta como Deus de misericórdia. Em outra passagem, Deus se apresenta como Deus de toda consolação. Deus, ele, de acordo aos seus atributos, ele se apresenta de diferente maneira ao ser humano. Cada escritor bíblico apresenta um atributo de Deus. Mas nesta passagem, dentro de todos os atributos que Deus tem, Pedro quer deixar bem claro para nós esta noite que para tornar-nos inabaláveis é preciso da graça do Senhor. Como nos tornarmos inabaláveis? De duas maneiras. O texto ele señala bem claro. Número 1, ele diz: não vos aperfeiçoar. Número 2, nos fortificar. Uma pessoa inabalável é uma pessoa que, pela graça de Deus, foi aperfeiçoada no seu caráter. E dentro desse aperfeiçoamento, ele também é fortalecido. O trabalho de fortaleza, o trabalho de aperfeiçoamento torna o cristão o quê? Inabalável, forte, seguro. Mas esta obra não é uma obra humana. Não é uma obra que eu posso dizer esta noite: eu vou ser firme. Porque quando eu falo isso, eu faço minhas palavras as palavras de alguém que um dia falou assim: ainda que todos te deixarem, eu nunca te deixarei. Amém. Glória a Deus. Você lembra quem era ele? O mesmo escritor. O mesmo escritor desta carta um dia falou para Cristo: eu nunca vou te deixar. E Jesus falou: eu te falo que quando cante por terceira vez o galo, você me negará. E foi assim. Porque Pedro, em algum momento de sua experiência cristã, ele achou que ele podia ser inabalável por suas próprias forças, que as convicções próprias que ele tinha do Messias eram suficientes para encarar qualquer tipo de provação. Mas ele se deu conta que tem provações que muitas vezes nos abalam. Tem provações em nossas vidas que muitas vezes fazem que nosso alicerce seja mexido. Por isso o apóstolo Pedro, chegando a uma madurez espiritual, um homem mais maduro, talvez até um homem mais velho, ele olha para trás e ele aconselha para seus irmãos e diz:
Escutem aqui. Se você quer ser inabalável, você vai precisar da graça de Deus. E esse inabalável só acontece quando Deus começa a aperfeiçoar teu caráter. Amém. Porque é no aperfeiçoamento que Ele te fortalece. Mas que diz a passagem? Mas antes é preciso passar por quê? Que diz? Padecer um pouco. Não tem aperfeiçoamento sem provação. Não tem aperfeiçoamento sem provação. Se você está esperando ser inabalável frente a qualquer provação da sua vida, saiba uma coisa esta noite: você e eu passaremos por grandes provações. E pode ser que o motivo pelo qual nós estejamos aqui sentados é porque existem coisas que estão acontecendo em nossa vida, ao nosso redor, que nos estão abalando, estão trazendo dor, angústia, sofrimento à nossa vida, estão tornando nossa vida uma vida ansiosa, uma vida preocupada. E aí quando nós perguntamos: por que, Senhor? Por quê? E esquecemos que é preciso passar por um pouco de provação para ser que? Aperfeiçoado. Ninguém é aperfeiçoado sem antes passar pela provação. Então não olhemos a vida difícil que às vezes passamos como coisas que Deus está fazendo para nos castigar ou punir. Olhemos que muita coisa que acontece em nossa vida tem um objetivo ao final, e esse objetivo é tornar-nos inabaláveis. Mas para tornar-nos inabaláveis, Deus precisa aperfeiçoar nosso caráter. E muitas vezes Deus vai mexer com coisas que nós não gostamos. Deus vai permitir que aconteçam coisas que nos desagradam. A serva do Senhor diz que muitas coisas desagradáveis Deus permite acontecer em nossa vida porque Ele acha necessário para a nossa salvação. Amém. Pode ser que hoje você não compreenda isso, mas tenha fé. O oleiro que tem o barro nas suas mãos, ele ainda não terminou de trabalhar com o barro. Aperfeiçoar nosso caráter. A única coisa que levaremos para o céu é nosso caráter. E só um caráter semelhante ao Cristo é aquele que será aprovado por Deus. Por isso, meus queridos, tem muita coisa em nossa vida que precisa ser tirada. O orgulho, a vaidade, a luxúria, o egoísmo, a vanaglória, o amor ao prazer, o amor às coisas do mundo. E às vezes, meus queridos, Deus está interessado em salvar-nos, e Ele vai mexer muitas vezes com quê? Com essas coisas que precisamos tirar, polir, aperfeiçoar. Mas muitas vezes nós não gostamos, nos incomodamos, nos chateamos, nos angustiamos e nos perguntamos: por que, Senhor? Por quê? Inabaláveis, ser aperfeiçoados através das provações que serão por um pouco de tempo externo. Vocês já viram alguma vez as pedras do rio? Já viram as pedras do rio? Vocês já se deram conta que as pedras do rio têm uma similitude entre todas? Se deram conta? Qual é a similitude das pedras do rio? Como é? Elas todas são quê? Curvas, redondas, né? Todas são redondas. E como são elas, além disso? Lisas. Não é verdade? É assim ou não? É. Mas eu pergunto: elas sempre foram assim?
algum momento, as pedras caíram no rio, pedras deformadas, pedras com pontas, pedras sem forma, que entraram na água, que entraram no rio, e uma golpeando a outra, a água levando a pedra a um lugar, levando para outra. Foi na água, na lavagem, nos golpes, nas quedas, que essas pedras começaram a ser polidas, começaram a ser a ter forma. Muitas delas chegam onde? Na beira do rio. E quando você vai na beira, que vê muitas dessas pedras todas bolinhas, lisinhas, que você tanto gosta que levar para sua casa para guardar de lembrança. Saiba que muitas dessas pedras não sempre foram assim. E meus queridos, a primeira lição que eu quero deixar com vocês esta noite é que para ser inabaláveis, para ser firmes na fé, nós precisamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados em nosso caráter. E só as provações farão o aperfeiçoamento de nossa vida. Não tem outro caminho. Não tem. Não tem outro lugar por onde ir. E quando eu olho minha própria vida como cristão, eu tenho para lhe falar que isso é uma grande verdade. Porque pode ser que por um momento em tua vida as coisas estão bem. Tu está trabalhando, está ganhando teu salário, pagando tuas contas, está vindo para a igreja, tem um cargo da igreja, teus filhos te obedecem, por agora. Está muito envolvido nas coisas espirituais, está firme na fé. Mas logo, logo as coisas começam a desandar. Problema no trabalho, problema com a esposa, problema com os filhos, problemas com a saúde. E aí quando nos perguntamos por que, Senhor, por quê? Se Deus nos deixar em nossa comodidade, sem permitir provações, nós nunca seríamos aperfeiçoados. E se nós somos aperfeiçoados, nós seríamos inabaláveis. Muitos de nós talvez falaríamos como Pedro: eu posso passar a provação, mas quando a provação vem, o segundo ponto desta mesma passagem é que diz que para ser inabaláveis, Deus, através da sua graça, permitindo que as provações venham na nossa vida, Ele nos fortalecerá. Amém. Glória a Deus. Nos tornará fortes. Como alguém se torna forte? Como alguém na academia consegue levantar primeiro 10, depois 20, depois 30, depois 40 quilos. Como alguém consegue resistir uma corrida de 10, 30, depois de 42 quilômetros? Como alguém consegue participar daqueles eventos de triatlon ou aqueles eventos físicos de Ironman? Como? É porque alguém se levanta e diz: hoje eu vou correr 10 km, vou nessa. É assim? Como o corpo consegue suportar tanto? E na prática, e na luta de todos os dias, como nós conseguimos fortalecer nosso corpo físico? E todos os dias, todos.
os dias. E o apóstolo Pedro está falando, se você quer tornar-se inabalável, você deve saber que Deus vai permitir provações em tua vida para aperfeiçoar teu caráter, porque Ele quer te levar para o céu. E do jeito que muitos de nós estamos, não vamos ir para o céu. Mas para isso Deus vai fortalecer-nos. E essa fortaleza que nos fará inabaláveis, ela é um assunto diário. Não é um assunto de só quando vem a aprovação eu que vou enfrentar a aprovação. Não. É um assunto de todos os dias. Assim como todos os dias precisamos comer para estar fortes, para encarar o trabalho, o estudo e nossas atividades, todos os dias precisamos alimentar-nos da palavra do Senhor. Amém. Porque escrito está, não só de pão viverá o homem, sino de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amém. E agora preste atenção no que vou falar. Sabe por que muitos não são inabaláveis? Porque não são fortes. E por que muitos não são fortes? Porque estão débiles espiritualmente. Porque como você espera estar forte se você lê a Bíblia só quando tem problema? Como você espera ser forte se você só ora quando tem dificuldade? Como você espera ser inabalável se só se lembra de Deus quando passa algum problema e aí quando você vem para a igreja assim? Aí você não compreende, aí você não entende, aí tua mente viaja através de perguntas e dúvidas e questionamentos. Quando a palavra de Deus diz bem claro, você quer ser inabalável, você precisa se fortalecer. E essa fortaleza só se obtém pela palavra do Senhor. Precisamos aprender a ter gosto pela leitura da Bíblia. Precisamos desenvolver um agrado de passar tempo lendo o texto sagrado e deixando que a Bíblia fale ao nosso coração. Precisamos aprender a fortalecer nossa vida através do hábito da oração, na búsqueda constante de Deus de todos os dias, ir à sua presença para lhe agradecer, para lhe pedir, para estar perto dele. Inabaláveis frente a qualquer provação, inabaláveis. Você não precisa procurar os textos que eu vou mencionar, mas a palavra inabalável não é a primeira vez que é manifestada nestes textos. Eu vou ler pelo menos uns 4 textos onde a palavra inabalável aparece. O primeiro texto está em 1 Coríntios 15, 58. Por consequência, meus amados irmãos, Paulo está falando, né? Sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais a obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho do Senhor não é em vão. Efésios 6:13. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever. Colossenses 1:23. Por isso, é necessário que permaneceis fundados, firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Colossenses 2:7. Enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Nós vemos que em diferentes passagens Deus quer tornar a seus filhos que? Inabaláveis. Inabaláveis na esperança, inabaláveis no Evangelho, inabaláveis. E na Bíblia nós encontramos muitas histórias. A verdade, talvez todas as histórias dos grandes heróis da fé é a história de homens e mulheres que tiveram caráteres
inabaláveis. Amém. Mas não sempre foram assim. Não sempre foram campeões da fé. Pedro mesmo não sempre foi um campeão. Não sempre foi um homem firme. Não sempre foi um homem inabalável. Ele foi aperfeiçoado através das provações. Por isso, quando ele chegou a uma certa idade, ele, com autoridade moral, podia escrever e falar: o Deus de toda graça, Ele vai permitir por um tempo um pouco de provação, porque Ele quer tornar-te inabalável. Amém. Glória a Deus. E quando nós vamos no começo da Bíblia, damos uma olhada bem rápida, nós vamos olhar, por exemplo, a vida de um grande homem, Abraão, o pai da fé. Mas eu pergunto, ele sempre foi o pai da fé? Não. Ele foi aperfeiçoado. E o momento cúmplice da aprovação, quando ele ia matar a seu filho, mostrando uma fé inabalável. Mas não sempre foi assim. O próprio Jacó, um homem que cometeu uma série de erros, um detrás de outro, um homem que sofreu por sua família, um homem que sofreu por seus erros, por seus filhos, ele se tornou de Jacó a Israel, tornando-se um homem com uma fé inabalável. Foi aperfeiçoado o seu caráter. Não sempre foi inabalável. E se nós vamos vendo a vida de cada homem, por exemplo, a história de Moisés, Moisés não sempre foi um homem inabalável. Não sempre foi um homem que tinha a fé capaz de colocar a vara e o mar se abrir, o sobrenatural acontecer. Não sempre foi assim. Um homem que com suas próprias forças queria se transformar no libertador, mas foi preciso passar 40 anos no deserto para desaprender o que tinha aprendido no Egito. Só no deserto ele foi aperfeiçoado para se tornar inabalável. Mas esta noite eu quero encerrar lendo a história que vocês conhecem. Mas eu fico assim emocionado pela coragem, pela determinação, pelo caráter aperfeiçoado, pela fortaleza, pela fé inabalável destes jovens hebraicos. No livro de Daniel, no capítulo 3, versículos 15 na frente. Vocês conhecem a história, mas são textos maravilhosos. Daniel capítulo 3, versículo 15 diante. Nabucodonosor está falando, né? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, postrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Tremenda determinação. Que caráter corajoso. Jovens com determinação, com firmeza.
que não tiveram medo de enfrentar talvez o rei mais poderoso daquele tempo. O Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas se não for assim, saiba que nós não nos postraremos e muito menos adoraremos a tua imagem. Inabaláveis, firmes, seguros, enquanto outros doblaram seus joelhos perante a uma imagem, estes jovens passaram para a história da redenção para nos mostrar que é possível ser inabaláveis. Eu quero ler uma citação da serva do Senhor. Eu gosto muito desta citação. Para mim, talvez seja uma das citações mais bonitas, mais corajosas que ela tem escrito. Ela diz assim, preste atenção: quando a religião de Cristo estiver mais em desprezo, quando sua lei for mais rejeitada, então nosso seno deve ser mais fervoroso e mais inabaláveis. Nossa coragem e firmeza. O que diz? Quando a lei do Senhor é desprezada, quando existe infidelidade, nossa coragem e firmeza deve ser inabaláveis. E aqui vem o pensamento: permanecer na defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Combater os combates do Senhor quando são poucos os campeões. Eis o que será a nossa prova. A esse tempo precisamos tirar entusiasmo da frieza dos outros, coragem de sua covardia, lealdade de sua traição. Que fantástico! Que palavras inspiradoras. Enquanto outros dizem, estão frios, enquanto outros são covardes, enquanto outros traem a seu Senhor, diz ela, tira entusiasmo da frieza deles, tira a coragem da covardia deles, tira a lealdade da traição deles. Combate os combates de quem? Do Senhor. Enquanto pouco somos campeões. O fato de você vir hoje, quarta-feira, aqui na igreja, faz de você alguém que queira se tornar inabalável. Amém. Porque enquanto os outros não estão aqui sentados, porque muitos deles estão frios, frios como gelo. E aqui alguns estão traindo a fé que está levando. Tem pessoas aqui que o dia sábado vem com uma Bíblia debaixo do braço, mas durante a semana fazem coisas que traem a fé que eles professam no sábado. Tem gente que está tão fria, mas tão fria espiritualmente, que não sentem vontade de vir para a igreja, o culto no quarto de domingo. Tem vontade de vir para o pequeno grupo e vontade de ler a Bíblia. E desse jeito, espera tornar-se inabaláveis. Desse jeito, esperam ser aperfeiçoados. Desse jeito, esperam passar pelas provações. Meu querido, minha querida irmã, não se confunda, não se engane. É estes momentos em que nós precisamos tirar entusiasmo da frieza dos outros. Enquanto outros ficam em casa, nós precisamos vir aqui. Amém? Amém. Enquanto outros são covardes, nós precisamos ter coragem. Enquanto outros traem a seu Senhor, nós precisamos ser fiéis. Deus quer tornar você e a mim inabaláveis.
Nós sabemos esta noite que o único caminho que Ele tem para nos tornar inabaláveis é através da provação. Mas a palavra do Senhor nos diz que não estamos sozinhos. O Deus de toda graça está conosco. Amém. Ele nos acompanhará. Sua graça estará conosco. Aleluia. Essa graça maravilhosa que aperfeiçoará nosso caráter. Em meio das batalhas que cada um de nós passamos, em meio das provações que nos desanimam, Amém. Ele estará conosco para nos fortalecer, porque Ele nos quer tornar inabaláveis para sempre.